Muito bem, nós vamos estudar a palavra então, ainda no profeta Oséias. Vamos abrir ali em Oséias, mas antes eu quero fazer uma leitura aqui em Mateus capítulo 9, versículos 10 a 13. Mateus 9, 10 a 13, depois nós vamos lá para Oséias. Mateus capítulo 9, versículo 10. Aquele texto em que Jesus come com pecadores. Aqui ele cita um trecho de Oséias, e eu quero ler por causa disso. Mateus 9, 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esta palavra misericórdia quero e não holocausto é que se encontra no profeta Oséias. Agora abra aí sua Bíblia no profeta Oséias. Na minha Bíblia, menos de 100 páginas para trás. Os profetas menores são os menos conhecidos, mas são palavra de Deus também, nós precisamos conhecê-los. Então, Isaías, que é um profeta bastante conhecido, Isaías, passa Jeremias e Lamentações, passa Ezequiel, passa Daniel, aí vem Oséias. Antes do Novo Testamento, nós temos 12 pequenos livros. É o primeiro deles, Oséias. Nós vimos na semana passada os capítulos 1, 2 e 3. Inclusive lemos, Lemos e explicamos. Aqueles 3 capítulos são, poderia dizer, um resumo, um sumário de tudo aquilo que ele vai falar com mais detalhes do 4 até o 14. Então, o suco do profeta Oséias, nós vimos na semana passada. Ele casa-se com uma prostituta, ele tem filho dessa prostituta, primeiramente ele tem Jezreel, que significa Deus semeia. Aí ele pôs o nome de Jezreel, Depois ele coloca o nome de não meu povo, aliás, primeiramente a desfavorecida, e por fim, não meu povo. Esta relação familiar de Oséias representa a relação de Deus com Israel. Porque o profeta Oséias, sendo o marido de uma prostituta, todos os filhos são dele mesmo, mas os nomes representam aquilo que Deus vai fazer com relação a Israel. Israel vai perder o favor. Primeiramente, Deus fez o povo de Israel existir. Agora, depois da infidelidade, ele deixa de favorecer o povo de Israel. E o povo de Israel, então, deixa de se comportar ou ser abençoado como povo de Deus. Agora, lá no fim, sim, quando tudo se restabelecer, porque a última palavra de Deus é sempre graciosa e a sua disciplina é sempre visando a correção e o retorno dos filhos ao caminho correto.
então aquela que era desfavorecida será chamada de favor, e o não meu povo será chamado meu povo. Mas isso então, lá na frente, depois da disciplina, depois de consertarem a sua vida, os caminhos errados em que andam. Então ele era marido de uma prostituta, e isso representava Oséias aqui, dentro dessa configuração familiar, representava na sua mensagem Deus, que era fiel. E a sua esposa Gomer, que era uma prostituta, representava Israel, que era infiel, porque aquele relacionamento entre Deus e Israel era retratado como marido e mulher. Então, Deus é aquele que sempre acolhe. Ele acolhe uma prostituta, ele tem uma aliança com essa mulher, ele se casa com essa mulher, que é o povo de Israel, embora essa mulher o traia com outros deuses, adorando Baal e adorando outros deuses, servindo a eles, Deus os acolhe de volta, como também Josué recebe de volta sua esposa, tem filhos com ela, e assim é o que vai acontecer, o que Oséias vai falar do capítulo 4 em diante. Mas o que tem aqui de tão especial é que, embora o povo de Deus não tenha essa fidelidade pactual, lembremos ali que em Êxodo 19 até o 24, duas vezes, no começo e no fim, né? No capítulo 19, antes de Moisés receber os 10 mandamentos, o povo todo disse assim: o que o Senhor disser nós faremos. Um compromisso de casamento ali. Depois Moisés recebe a lei, traz, dá ao povo, e o povo, tudo que o Senhor falar faremos, ok? Quando Moisés sobe no monte de novo e fica lá um tempo maior, esse povo lá embaixo já começa a fazer coisa errada, pressiona Arão para fazer um bezerro de ouro. Arão faz o bezerro de ouro, Moisés desce avisado por Deus, e ele acaba com o bezerro de ouro, né? Quer dizer que aquele povo, né, acaba de fazer votos com Deus, e já quebra os seus votos imediatamente, já quebra logo a seguir ali no capítulo 32 os votos com Deus. Então Oséias ele está falando, profetizando aqui a respeito de uma infidelidade de um povo que se comprometeu. Deus é aquele que sempre permanece fiel na aliança, e Israel é aquele que fez promessas de aliança, mas não cumpre as suas promessas, se envolvendo numa prostituição espiritual, numa prostituição, num adultério com outros deuses, né? Porque se o relacionamento de Deus com Israel é retratado como sendo um casamento, então a adoração de deuses estranhos da parte de Israel é comparado a um adultério, ou uma prostituição. Então, os capítulos de 1 a 3 fazem esse esboço, esse sumário, né, de toda a palavra que Oséias vai dizer do 4 até o 14. As promessas não foram cumpridas, né? Nós temos aqui, quer ver? Capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Esse conhecimento aqui se torna uma palavra-chave no livro de Oséias. Aqui a gente vai ver em Oséias capítulo 2, versículo 8, pois ele não soube aqui é conhecer, né? O que é que lhe dei? Que eu é que lhe dei o trigo e o vinho.
Aí eles levam esse trigo e vinho para servir a outros deuses. No versículo 20 do mesmo capítulo: desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Aqui no capítulo 4, nem conhecimento de Deus, né? Não há. Aí no versículo 6 diz assim: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. No capítulo 5, versículo 4 diz: o seu proceder não lhe permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor, ao Senhor. Aí, no capítulo 6, versículo 6, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Então, assim, no versículo 3 também, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aqui é a palavra deles mesmo, depois nós vamos ver. Mas veja que conhecer o Senhor é uma coisa importante. Primeiro, porque no 2:20 ele diz assim: desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Conhecer o Senhor é uma coisa muito mais profunda do que saber algo a respeito dele. Quando duas pessoas se casam, nós lemos assim na Bíblia, né, que fulano conheceu Beltrana, né, porque eles se casaram, eles se uniram sexualmente. Então, quando isso acontece, diz que eles se conheceram, né? Então quer dizer que há um envolvimento íntimo. Esse conhecimento é um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento verdadeiro, não apenas um conhecimento acerca de Deus, mas um conhecimento, né, acerca dele, é claro, mas acima de tudo uma experiência de vida com Ele. Conhecer o Senhor é muito mais do que aprender alguma coisa sobre Ele. E é por isso que Ele está dizendo aqui, ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, com o próprio Israel, né? Porque nela não há verdade nem amor, nem conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus é algo pactual. Alguém que entra, né, em comunhão com Deus pela aliança, ele passa a conhecer o Senhor. Mas aqui não estava havendo conhecimento de Deus. Como é que se sabe que não havia conhecimento de Deus? Pelas obras que se realizam. Então, alguém que tem conhecimento de Deus age de um jeito, mas eles estavam agindo de um outro jeito, de um jeito como de quem não conhece o Senhor. Então, porque eles estavam se envolvendo com outros deuses. Então, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O que acontecia? Olha aqui, o sacerdote. Tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, esse conhecimento de Deus envolve um conhecimento acerca de Deus, de quem Deus é, acerca da sua vontade, mas é um relacionamento, quando nós dizemos assim, que esse conhecimento de Deus envolve conhecer o próprio Deus, através de atitudes, é a nossa vida. Então, o que é conhecer a Deus de fato? Saber os mandamentos de cor? Não, mas praticar os 10 mandamentos. Isso que é conhecer o Senhor. Então eles estavam aqui, falta conhecimento. Você acha que o sacerdote não sabia os 10 mandamentos de cor? Sabia, né? Mas o que aconteceu? Visto que te esqueceste da lei, também eu me esquecerei de teus filhos. E então, olha, quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Por isso que era dito que eles não conheciam o Senhor. Porque apesar de saber, eles não tinham prática
vida que se evidenciava pela lei de Deus, né? Ou seja, eles conheciam a lei, mas eles não guardavam a lei. Eles sabiam que era só ao Senhor que deveriam adorar, mas eles adulteravam, adorando a outros deuses. Então, no versículo 2, diz assim, olha, nomeando os pecados que eles têm. Olha só, o que só prevalece é perjurar. Então, quando ele fala no versículo 1 que eles não têm conhecimento de Deus, no versículo 2 ele exemplifica o que é não ter conhecimento de Deus. Prevalece é perjurar. Eles juravam em falso. E isso é a quebra de qual mandamento? Do terceiro. Qual que é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então a lei dizia assim, que eles deveriam jurar apenas pelo nome do Senhor. E juramento não é algo que Cristo proíbe, não. Cristo proíbe aquele juramento, coisas banais. Não se jura por coisas banais. Juramento é uma coisa solene. Você pode passar anos sem precisar fazer um juramento, até décadas, né? Agora, as pessoas no dia a dia faziam juramento, mas o que a palavra de Deus ensinava era que quando você jurasse apenas pelo nome do Senhor. Por quê? Porque só o Senhor é Deus. E jurar pelo nome do Senhor, tomar a Deus como testemunha, como Paulo fez, é uma coisa... É uma coisa que você toma o nome de Deus como testemunha em seu favor, de modo que se você estiver mentindo, né, falando assim, Deus é minha testemunha de que é assim, e na verdade não é, você tomou o nome de Deus em vão. Então, esse perjúrio, o que prevalece é perjurar, é a quebra. Uma das maneiras de quebrar o terceiro mandamento. Outro pecado, mentir. Mentir é a quebra do oitavo mandamento. Do oitavo mandamento. Matar é a quebra do sexto mandamento. Furtar é a quebra do oitavo mandamento. Depois, e adulterar, que é a quebra do sétimo mandamento. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios, quer dizer, mais uma vez, a quebra do sexto mandamento. Então, a desobediência aos 3 mandatos da criação através da quebra dos mandamentos, porque os mandamentos eles têm relação com os mandatos da criação. É importante a gente lembrar porque toda a Bíblia é estruturada assim, tá bom? Então, como eu falei aqui, que eles quebram os 3 mandatos da criação, talvez nem todos se lembrem disso. O que são os mandatos da criação? Quando Deus criou Adão e Eva, o que ele estabeleceu? Um pacto, o pacto da criação. Ou então, em outras palavras, o pacto de obras, que é o quê? Aquele pacto no qual Deus responsabiliza o homem por cuidar da terra, dominar sobre ela, que a gente chama, é o trabalho, né, que a gente chama de mandato cultural, o relacionamento do homem com aquilo que lhe é inferior. Depois nós temos o mandato social, que se estabelece no casamento, em primeiro lugar, né? É onde forma a sociedade. E ali o homem tem um relacionamento com o seu igual, da mesma espécie, da mesma natureza humana. Então, você tem um mandato social, que é a constituição da família no casamento. Começa essa sociedade. Depois você tem o mandato espiritual, que é o relacionamento do homem com o seu superior. E nesse relacionamento com Deus, o homem deveria descansar em Deus, descansar das obras do dia a dia, né? E aqui você vê que o relacionamento do homem com Deus foi quebrado, o relacionamento do homem com seu igual foi quebrado, o relacionamento do homem com
a criação, quer dizer, o mandato, né, referente, foi quebrado, né? Então, os 10 mandamentos, eles têm relação com os mandatos da criação. Então, a vontade de Deus não é que depois que o homem pecou, o mandato da criação, os mandatos da criação acabaram, não, de forma alguma, continua, somos responsáveis. Tanto no trabalho, né, glorificamos a Deus no trabalho, servimos a Deus trabalhando, fazendo aquilo que é útil para o governo do mundo, para a sociedade, né, e para a glória de Deus. E aqui, então, eles quebraram os mandatos da criação. No pacto da criação, a gente também tem aquele mandamento específico de não comer do fruto da árvore. E ali você tem já uma condenação, se for quebrado aquele item. Então, o que haveria? Morte. E o homem quebrou. Logo em seguida, no capítulo 3 de Gênesis, Deus estabelece um outro grande pacto da Bíblia, que é o pacto da graça, pelo qual ele, em vez de o homem e a mulher morrerem naquele momento, ele promete que eles viveriam mais para gerar um descendente que morreria no lugar de toda a humanidade redimida, toda a humanidade escolhida por Deus, para que eles tenham a vida eterna agora, não pelas suas obras, mas pela graça, né, pela salvação em Cristo Jesus. Então, ali você tem o pacto de obras, que ele vai fazer referência ainda no capítulo 6. Mas aqui, quando ele diz no versículo 2, todos os mandamentos que eles estão quebrando, né, a desobediência aos 3 mandatos da criação, que deveriam ser obedecidos e praticados pela Israel redimida, era a evidência de um modo de vida completamente corrompido em todas as áreas, em todas as esferas da vida. O povo de Israel quebrava a aliança, né? Ele quebrava a aliança e ele mostrava pelas suas obras que estava completamente corrompido no seu pecado. E aqui nós temos os mediadores, né? Porque dentro da Bíblia nós temos como que fosse um cordão que passa por toda a Bíblia e une todos os livros da Bíblia, tematicamente. Nós temos o que então nesse cordão? Que é um cordão de 3 fios ou de 3 dobras, né? Que vem de uma figura da Bíblia. Mas por que 3? Porque um fala do pacto, um fala do reino e um fala do mediador. Em toda a Bíblia nós vamos encontrar o reino, o pacto e o mediador. Tá? E com respeito ao mediador, quem eram os agentes pactuais no Antigo Testamento que serviam de mediadores? Os reis, os profetas e os sacerdotes. Os 3 ofícios de Cristo. Cristo é rei, profeta e sacerdote. Então ele é o mediador verdadeiro, né? Aquele para quem os reis apontavam, aquele que os profetas representavam, aqueles de quem os sacerdotes eram figuras no Antigo Testamento. Cristo é rei, profeta e sacerdote, né? O nosso mediador verdadeiro, do qual nós tivemos figuras ou símbolos no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, quem eram agentes pactuais que serviam para fazer essa mediação? Os reis, os profetas e os sacerdotes. E os mediadores também foram infiéis. A gente vê aqui, o rei, por exemplo, capítulo 5, versículo 13, quando Efraim, às vezes a palavra Efraim é usada não só para a tribo de Efraim, mas para o reino do norte como um todo, certo? Em vários lugares da Bíblia. Quando Efraim, quer dizer, o reino do norte, viu a sua enfermidade, e Judá, que é o reino do sul, embora também tenha Benjamim, né? A sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los nem sarar a sua chaga. Então, quer dizer, ele quis fazer aliança com pagãos. Então, o mediador, um dos agentes pactuais de Deus, quebra a sua aliança. Outro, os profetas, né? Que a gente vê no 9:7.
Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da tribulação, da retribuição. Israel saberá, o seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e o muito do teu ódio. Então quer dizer que até profetas quebravam a aliança e faziam o contrário do seu dever. E outro, os sacerdotes, que o capítulo 4, versículo 9, fala assim: por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Podia dizer assim: mas o sacerdote está lutando lá para que o povo, ele está ensinando e fazendo tudo direitinho para que o povo veja e saiba honrar o Senhor. Não, o sacerdote ia atrás do povo também. Assim como é o povo, assim o sacerdote, castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Então quer dizer que os próprios agentes, aqueles que deveriam ser agentes pactuais de Deus, como mediadores para trazer o povo e manter o povo em comunhão com Deus ali, eles estavam quebrando toda a aliança. Os reis, os profetas e os sacerdotes. Então há também um momento em que, na história de Israel, a própria liderança segue o povo atrás das condutas erradas, maléficas, E por causa disso, Deus cumpre a aliança. Veja só. No capítulo 6, a gente vê o quê? Que eles quebraram a aliança, certo? Há um rompimento na aliança. O capítulo 8, versículo 1, diz: emboca a trombeta, vem ele como a águia, contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então eles não faziam, eles não cumpriam, eles transgrediam a aliança, eles quebravam a lei, eles se rebelavam. Então, por causa disso, vem o quê? O castigo. E quando Deus anuncia o castigo, isso também tem a ver com aqueles 3 aspectos que unem a Bíblia inteira. Aliança. Por que tem a ver com aliança? Porque na aliança já estava escrito: se o povo cumprisse a lei, seria abençoado. Se o povo não fosse fiel e quebrasse a lei, o povo seria amaldiçoado. E o que é essa maldição? É o castigo. Então é um povo hostil que vem de fora para lutar contra Israel e vencer Israel. Isso é uma forma de castigo. Então é a execução da maldição da aliança. O que poderia acontecer? Eles plantarem, mas não colherem. Ou eles construírem casas e outros habitarem nessas casas. Várias formas de maldição ou de castigo, poderiam acontecer. E então Deus traz o castigo. E onde é que estavam essas bênçãos e maldições? Na aliança, na lei pactual. Portanto, o que acontecia quando Deus executava a aliança? O povo obedecia, ele abençoava. O povo desobedecia, ele castigava. Então assim, Deus continua fiel na aliança, ele não quebra a aliança, ele cumpre a aliança. O povo é infiel, Deus vem e executa o castigo da aliança. Deus está firme na aliança aqui. O povo é castigado, por quê? O povo é castigado porque não foi fiel à aliança, mas Deus é fiel à aliança. E o que está escrito na lei dessa aliança? Não foi fiel, não cumpriu, é castigado. Então Deus traz o castigo. É claro que havia profetas, que um dos tipos de mediadores no Antigo Testamento, profetas que eram falsos, profetas que tinham pisado na bola, indo atrás do povo, sendo infiéis. Mas Oséias era aqui um profeta fiel, era o profeta que estava servindo a Deus e servindo ao povo de Israel também, como um agente pactual, que anuncia o castigo por causa do erro, que anuncia o castigo por causa do pecado, e que é fiel a Deus. Então, Oséias
lembrando alguma coisa para os irmãos, profetizou nos dias de Uzias, Jocão, Acás e Ezequias, exatamente como Isaías, só que Isaías serviu e profetizou em Judá, no palácio, né? E Oséias profetizou também para o reino do norte, né? Porque ele também profetizou, é dito aqui no livro dele, nos dias de Jeroboão, que é Jeroboão II, né? Um período em que Israel, o reino do norte, foi assim bastante próspero, mas que foi derrotado, enfim, porque não foi fiel à aliança, né? Aliás, nenhum dos reis de Israel foi fiel à aliança. No capítulo 6, vamos dar uma olhada no capítulo 6. O capítulo 6 começa dizendo assim, ó, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Ora, quem está falando vinde? Conheçamos o Senhor. Quem está falando isso? Por isso que, apesar do capítulo 6 começar aqui, a Sociedade Bíblica entendeu que deveria colocar um subtítulo antes do versículo 15, o último versículo do capítulo 5. Então, na minha Bíblia está assim, o versículo 15, do 5:15, ele vem unido ao capítulo 6:1, porque entende-se que é um mesmo assunto. Eu acredito que aqui a sociedade está certíssima, né? Por quê? Olha só, vamos ler o versículo 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se conheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados. Cedo me buscarão, dizendo, olha aqui, quem está falando? Primeiro ele diz, irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Quer dizer, o povo de Israel, até que o povo de Israel se reconheça culpado e busque a face de Deus. Então é Deus que está falando no versículo 15. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Então quer dizer, quem que diz o versículo 6:1, capítulo 6:1? O povo arrependido e angustiado. Então, o povo arrependido e angustiado, quando eles recebiam o castigo da aliança, o que acontecia? Eles voltavam para Deus, falando assim, vamos conhecer o Senhor, vamos lá, Ele vai nos renovar, Ele vai nos revigorar. Então, quem é que fala no versículo 6, vinde, retornemos para o Senhor? O povo de Israel desviado. Então, Deus está dizendo, que eles vão buscar a minha face dizendo isso. Eles vão estar angustiados e vão dizer assim, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, quer dizer, pouquinho tempo, né? Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então, esses 3 versículos seriam palavras do povo de Israel depois do castigo, angustiados e tal, clamando a Deus, buscando a Deus e falando assim, mais 2, 3 dias a gente já está curado, né? Como se eles dissessem assim, a gente peca, depois Deus rapidamente nos cura mesmo, né? Então, às vezes a gente vê assim, tem que pensar bem, né? Porque muita gente pensa, né? A gente é ser humano, pensa, eu peco, naquele momento que a nossa fé é fraca, né? Eu penso, depois Deus perdoa mesmo, né? Não, Deus perdoa, Deus restaura, mas não é assim, né? De uma forma que depois, logo em seguida, eu vou pensar de novo, então, já me restaurou, já posso pecar de novo daqui, mais um tempinho rápido, Deus restaura. Às vezes Deus não restaura tão rápido, que é para a gente honrar o nome dEle, para a gente não brincar com Deus, porque não se toma o nome de Deus em vão. Por isso, ele continua dizendo assim, está vendo essas palavras do versículo 1, 2 e 3? Parecem palavras bonitas, né? Palavras assim, olha, eles estão voltando para Deus, eles querem conhecer, eles vão se arrepender, porque daí Deus vai ver que eles buscaram a sua face e vai restaurar a sua sorte, né? Aí, o versículo 4 é Deus novamente falando, Deus perguntando, que te farei, Efraim? Que te farei, ó Judá? Quer dizer, o povo dos 2 reinos, né? Falando essas coisas.
porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Então, sabe, essas palavras bonitas, do versículo 1, 2 e 3, são palavras assim: hoje a gente está arruinado porque a gente quebrou o mandamento de Deus, vamos voltar e vamos conhecer o Senhor, vamos voltar a praticar a sua lei, vamos lá, porque Ele vai mais 2 dias, Ele nos restaura, no terceiro nós já vamos estar de pé, e vai estar tudo bom. E Deus pergunta: o que eu vou fazer para você, Efraim? O que eu vou fazer, Judá? Vou restaurar assim? Olha o que ele diz aqui: o vosso amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Quer dizer, hoje eles estão falando, vamos conhecer o Senhor, amanhã está pecando de novo. É igual essa nuvem da manhã, é igual o orvalho da madrugada. Vem, rapidinho já foi embora. Aí eles falam, vinde, conheçamos o Senhor, rapidinho já estão fazendo tudo errado de novo. Então Deus pergunta: o que eu vou fazer com vocês? Que falam essas coisas bonitas e daqui a pouco já está errando de novo. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, os matei. E os meus juízos sairão como a luz. É claro, ele está falando aqui então de que os abati por meio dos profetas, os profetas verdadeiros, né? Porque tem aqueles profetas que também pisaram na bola e quebraram a aliança. E agora no versículo 6 ele diz assim, pois misericórdia quero e não holocausto, e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais que holocausto. Então, o que significa isso? Aquele povo falava assim, ele pecava e depois falava, vamos buscar o Senhor. É como se eles fizessem assim, hoje a gente peca, amanhã a gente vai lá, oferece sacrifício e o pecado acabou. Hoje a gente pula carnaval, amanhã toma cinza. Hoje a gente peca, mas amanhã a gente pede perdão. Então vamos pecar, porque depois a gente pede perdão. Então vamos pecar, depois a gente vai lá no templo e oferece sacrifício. Por isso que ele diz assim, misericórdia quero e não sacrifício. Eu quero que vocês ajam com relação aos seus irmãos, não matando como vocês estão fazendo, não roubando como vocês estão fazendo, mas ajam com misericórdia. Não adianta nada, vocês vão lá, vocês matam, vocês vão lá, vocês roubam, depois vem aqui e oferece sacrifício. Não é isso que eu quero. Que vocês podem fazer o pecado que quiserem, depois é só vir aqui e oferecer sacrifício mesmo. É claro que Deus tinha instituído o sacrifício, mas não que eles pudessem assim pecar e depois ir lá e oferecer sacrifício por causa do pecado. Não, Deus queria misericórdia. Deus queria que eles, caiu, pecou, puxa, infelizmente, não era o que eu queria, mas aconteceu, oferece sacrifício. Ou no nosso tempo, pede o perdão por meio de Cristo. Ok. Mas eles estavam já pensando dessa forma. A gente está arruinado hoje, então vamos buscar Deus. Vamos lá, levar sacrifício. Não, Deus quer misericórdia. Não adianta vocês pecar e oferecer sacrifício. É melhor vocês não terem pecado e não precisarem oferecer esse sacrifício. O conhecimento de Deus mais que o holocausto. Aquilo que eu falei para você. O que é conhecimento de Deus? O que o livro nos explica pela comparação de um versículo com outro que a gente já fez. Conhecer a Deus é não só saber quais são os seus mandamentos, mas vivê-los. É isso que Deus quer, que a gente viva aquela orientação, a instrução que Ele nos dá pela sua lei. O que você acha que Deus prefere? Que a gente peque e venha pedir perdão ou que a gente nem peque? Melhor é que a gente nem peque, é isso que ele está dizendo aqui. Misericórdia quero e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais que holocausto. Então, lá naquele texto que a gente leu em Mateus 9, Jesus está citando esse versículo aqui. Por quê? Porque Jesus comia com pecadores. Que ele estava tendo misericórdia dos pecadores, ele estava procurando trazer os pecadores de volta. Lembra o que ele falou para a mulher adúltera? Vai, não peques mais, que isso é restauração. Haja arrependimento e mudança de vida. Mas Jesus, não, ele está comendo com pecadores, você não deve dar bola para pecadores. E Jesus fala assim, aprendei o que significa, misericórdia quero e não holocaustos. Então, quer dizer, não adianta nada, vocês vão lá no templo todo dia, vão lá, oferecem sacrifício e não dão atenção para esse povo aqui que precisa de arrependimento. Então, eles precisavam entender o que significa isso.
que significa misericórdia quero e não sacrifício, né? Mas aí vem o exemplo que ele dá no versículo 7, capítulo 6, versículo 7, do pacto da criação. Ele diz assim, ó: mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Então quer dizer que aquilo que aconteceu lá no Éden, aquele pecado de Adão, foi uma transgressão de uma aliança. Embora lá a palavra aliança não apareça, mas ali você tem as duas partes, você tem Deus e tem o homem, você tem uma responsabilidade, você tem o castigo, caso a responsabilidade não seja cumprida, você tem a bênção da vida eterna, caso a responsabilidade seja observada, você tem um sinal de uma aliança, que é a árvore da vida. Então ali você tem uma aliança, você tem um pacto, né? Embora a palavra aliança não esteja ali, mas a aliança está ali, mesmo sem a palavra. É como Deus age grandemente no livro de Esther, embora a palavra Deus não esteja ali. A palavra aliança não está ali quando Deus estabelece essa aliança, esse pacto da criação. Mas é um pacto, né? E aqui ele está comparando aquilo que Israel está fazendo com Adão. Vocês transgrediram a aliança, como Adão. Como Adão, vocês se portaram aleivosamente contra mim. Tem tradução que, se eu não estou enganado, nova tradução na linguagem de hoje, tá? Mas eu não tenho certeza se é essa. Mas existem outras também, né? Que podem estar assim. Como em Adão. Ou os que transgrediram a aliança em Adão. Adão, que em hebraico é Adam, né? Também é nome de uma cidade. Mas é uma cidade que aparece na Bíblia ali, não se conta história nenhuma que aconteceu ali. Então não haveria razão de Oséias estar se referindo a alguma coisa que o povo fez naquela cidade, porque a gente não tem nada sobre o que aconteceu naquela cidade. E também porque você teria que imaginar que alguém que estava copiando Oséias errou a cópia de uma preposição e escreveu outra. Então eles supõem que não era essa aqui que estava aqui no original, era outra preposição. E isso não é comprovado, né, por outros manuscritos assim. Então, certamente o que ele está falando aqui se refere mesmo à pessoa de Adão. A cidade ele vai falar agora, o versículo 8. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue, né? Agora é cidade. Aí ele continua: como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, Judá, serás ceifado. Então a gente viu, né, na semana passada que Israel cai perante a Assíria. Mas a Assíria não consegue tomar Israel, Judá. Não consegue entrar em Jerusalém. Fez um cerco, prendeu o rei Ezequias ali, prendeu o povo de Jerusalém, mas não conseguiu tomar Jerusalém. Deus guardou. Mas logo em seguida, quando a Babilônia vence a Assíria e se torna o grande império mundial, na época de Babilônia, Judá vai cair e vai ao exílio babilônico. Então é posterior à queda de Judá, da queda de Israel, né? Mas Deus sempre tem como última palavra a restauração, né? Assim como lá no capítulo 3, ou no capítulo 3, versículo 5, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor.
seu rei, buscarão o Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Ali, no capítulo 2, versículo 23, semearei Israel para mim. Lembra do nome do primeiro filho? Jezreel. Deus semeia. E aqui no 2, 23 ele diz: semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida, que é a outra filha, né? E a não meu povo direi: tu és meu povo. Ele te dirá: tu és meu Deus. Quer dizer, os 3 filhos, né, que fizeram que representaram essa história de Israel sendo formada, plantada, se tornando, então, perdendo o favor de Deus e o não povo, né? Agora, então, mais uma vez, agraciada, favorecida e chamada de povo de Deus. Então, é o que ele vai falar, então, depois do 4 até o 14, né? Sendo que o 14, aquela promessa de perdão, então existe aquela restauração do povo, que é sempre a última palavra profética, né? Então ele diz assim, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Quer dizer, então, em vez de oferecer sacrifício, né, que eles prestem louvores a Deus. Em vez de pecar, louve a Deus. Outra coisa, a Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará a misericórdia. Curarei a tua infidelidade. Então agora Deus falando mais uma vez. Curarei a tua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão seus ramos, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do Líbano. Os que assentam de novo a sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Né? Mais uma vez, aquele saber, né? Conhecer. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles. Quer dizer, o conhecer o Senhor é isso, né? Andar nos caminhos de Deus. Os transgressores neles cairão. E assim, com uma palavra de graça, né, Deus termina. É assim também na nossa vida, como lá em Hebreus Deus diz que disciplina aqueles a quem ama, para torná-los ainda mais fortes, para que eles voltem para o Senhor, né? Quando Deus nos disciplina, é isso que Ele quer, que a sua palavra final de restauração que seja a última palavra na nossa vida. Uma palavra de restauração, uma palavra de comunhão, porque aqueles por quem Cristo morreu, Deus deu uma tarefa para Jesus: não me perca nenhum. E com a graça de Deus, né, nós temos esse mediador que é perfeito e que vai cumprir a sua tarefa. Ainda que Ele nos arraste pela dor para junto de si, mas Ele sempre vai salvar aqueles por quem Ele morreu, vai restaurar, vai trazer a graça do arrependimento sobre sua vida e de novamente conhecer o caminho de Deus e andar nele, que é o fruto que gera bênção sobre nossas vidas. Muito bem, esse é o profeta Oséias, num rápido estudo e panorama sobre ele. Vamos orar. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra que está escrita em Oséias, porque sabemos que o Senhor é um Deus com quem não se brinca, não se toma um nome em vão. É o Deus que zela pelos seus, não apenas para que
sua vida seja no céu, mas para que aqui na terra também deem glória ao teu nome. Que isso também é graça sobre nós, porque havendo comunhão com o nosso Criador, nós temos vida nele. Graças a Deus, porque a tua palavra é sempre de misericórdia, de restauração. Se há alguém, Senhor, que precisa ter sua vida contigo, restaurada, busca, ó Pai, que eles conheçam a Ti, que eles venham por sabedoria. Nós oramos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.